Olá, imigrantes, conterrâneos, pessoas que estão fora dos seus países, das suas casas, das suas terras. Assim como eu, vocês estão aí do outro lado do mundo, seja nos Estados Unidos, Portugal, onde for. A gente está aqui junto, a gente abriu esse canal, esse projeto para vocês compartilharem com a gente as suas histórias, como que vocês foram parar aí nesse lugar que vocês estão, como que vocês estão vivendo longe da família, longe dos amigos, longe de toda uma vida que você teve e que você deixou para trás hoje ou tempos atrás, né, para saber o que é viver fora. Meu nome é Nara Andrade e hoje, para abrir esse canal com o nosso primeiro vídeo, eu decidi gravar a minha história. Eu sou mineira, sou brasileira, tenho 38 anos, tenho três filhas lindas, uma de 19 anos, eu tenho mais duas, uma de 9 e uma de 10 anos que moram comigo aqui em Portugal. A de 19 anos não quis vir comigo para cá, para Portugal, porque ela já tinha, né, uma certa idade, 3 anos atrás, já tinha 16 anos, então 15, 16 anos, se eu não me engano, então ela não quis vir porque ela já tinha uma vida lá. Isso é uma decisão muito difícil, a gente sabe, né? Todos nós sabemos que para sair do nosso país é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, planejada, né, para poder ser executada da melhor forma possível. Eu vou começar contando a minha história para vocês, porque é uma história que eu não orgulho de dizer como imigrante que eu queria imigrar. Na verdade, eu nunca quis, né? Então eu vou contar para vocês, senta aí, pega aí um cafezinho. A história começa, antes de qualquer coisa, gente, eu quero pedir para vocês um pouco de compreensão. Eu não sei se o áudio tá bom, se não tiver bom, peço desculpa desde já. A gente vai melhorar isso, vai colocar microfone. Não é novo, tá começando agora, a gente tá tudo muito improvisado. E para vocês também, a gente já vai pedindo aí um like, já vai pedindo aí para vocês se inscrever no canal, que isso é muito importante, para outras pessoas conhecerem a nossa história. A minha história é o seguinte: eu fui casada 8 anos com o pai das minhas duas últimas filhas, tem 10 e 11 anos, e foi um casamento muito conturbado, com muita mentira, com muita aflição. Não tenho orgulho de dizer que essa pessoa, o pai das minhas filhas, ele é uma pessoa que mentia muito com tudo. Eu acho que, na verdade, eu acho que ele tem uma doença, que é a doença da mentira. Tem o nome dessa doença, mas eu não me recordo qual é o nome. Como que eu vim parar em Portugal? Eu nunca tive vontade de estar fora do país. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui independente nessa idade, já não morava com a minha mãe, fui criada só por ela, por meus avós. Eu sempre tive essa necessidade de independência muito cedo, porque a gente de uma família muito humilde, uma família, pessoas que trabalharam muito, minhas tias, meus tios, meus avós, são pessoas que morreram, eu e minha avó trabalhando, então eram pessoas fortes e que me ensinaram desde cedo que pra gente ter alguma coisa a gente tinha que correr atrás, tinha que trabalhar. Eu me casei com o pai delas, ele era uma pessoa que se mostrava muito solícito, uma pessoa que era carinhosa, uma pessoa muito atenciosa, só que por outro lado era uma pessoa também que me prendia muito, foi tirando minha rede de apoio, me afastando da família, foi fazendo coisas que as pessoas achassem que eu sabia, mentindo, enganando. Então, assim, eu não via isso. Na verdade, eu tive que cuidar de duas crianças, bebês, ao mesmo tempo. Uma tinha 1 ano e a outra tinha acabado de nascer. Impossibilitada de trabalhar, porque eram 2 bebês, precisava de atenção, de cuidado. Então, assim, foi uma fase muito difícil. E essa fase foi a fase que eu mais sofri. Quando eu tive as 2 crianças, eu tive uma fase muito difícil, que eu engordei muito. E nessa fase foi a parte que eu peguei uma conversa no telefone dele, com a ex dele, assim, bem íntima, né, dos dois no telefone, falando mal de mim, da minha aparência, e ele pedindo nude pra ela, essas coisas. E aquilo ali eu fiquei muito mal. Ele negou, claro, falou que aquilo era uma montagem e tal, e eu, como tava com 2 bebês em casa, eu deixei passar, mas fiquei com aquilo na cabeça. E depois o tempo foi passando, eu não procurei também melhorar minha aparência, não podia deixar de cuidar das 2 crianças, que tomavam muito meu tempo. Parei de trabalhar e em certo tempo eu até fiquei com a depressão. Era só aquela rotina, criança e mais nada. Uma andando, a outra engatinhando, uma comendo, a outra mamando, então foi muito complicado. Quando elas estavam mais ou menos com 5 anos, mais ou menos uma, a outra 4 anos, o meu irmão, ele morava aqui em Portugal.
E aí ele foi e falou comigo, olha, por que você não vem pra cá, que as crianças vão ter uma qualidade de vida melhor, escola melhor, vocês podem procurar um trabalho, vocês dois podem trabalhar, arrendar uma casa, um apartamento e tal. E aquela história, né, que a gente sempre escuta, que fora do Brasil é melhor, porque no Brasil as coisas estão muito difíceis e tal. Nesse tempo eu já tinha vontade de sair, né, da minha cidade, de morar em outro lugar. Eu queria morar no litoral, onde tivesse praia, porque eu sempre gostei muito de praia, natureza e tal. E eu queria que as crianças também tivessem essa experiência. Meu irmão chamou a gente, convidou nós, né, pra vir pra cá. Ele era casado também, né, não tinha filhos nem nada, falou que dava uma força pra gente. E aí a gente decidiu vender tudo que a gente tinha, nossos móveis, tudo. Não tinha carro ainda, não tinha imóvel próprio, mas tinha uma casa que a gente tinha acabado de montar do jeito que a gente queria. Então os móveis eram um pouco caros. A gente vendeu tudo, a gente guardou o dinheiro, né? Guardou o dinheiro. Eu mesma fui trocando na casa de câmbio o real pelo euro, comprando as notas e tal, a moeda, e fui guardando. Nisso a gente juntou mais ou menos 10 mil euros. Tinha um guarda-roupa que eu guardava umas malas, e a gente colocava esse dinheiro dentro das malas. E todas as vezes, todos os dias que ele chegava em casa, ele ia nessa mala, olhava em cima do guarda-roupa se o dinheiro estava lá. Como se estivesse desconfiando de mim, eu não sei. Sei que ele não confiava. A gente passou a morar com a minha mãe, entregar a casa que a gente estava morando de aluguel. Minha mãe mudou-se da casa, entrou a época da pandemia, e minha mãe se mudou dessa casa, a gente ficou na casa dela, deixou alguns móveis ali pra gente usar um tempo. Depois que a gente tava lá, minha mãe já tinha se mudado, ficamos eu, ele e as duas crianças pequenas, que na época eu tinha 4, 5 anos, como eu já citei. A gente tava esperando a pandemia para comprar as passagens e para poder viajar, né, para poder vir para cá, para vir embora. Demorou muito, acho que foi mais de um ano e pouco, e nada da pandemia, a gente vivendo ali numa situação mais difícil, porque a minha mãe tinha deixado poucos móveis pra gente usar naquela casa. Ela já tinha levado para casa dela os móveis dela e tal, aquilo era só um quebra-galho até passar a pandemia pra gente poder viajar, e nada, a pandemia passar e a gente lá preso, e ele mentindo, sempre mentia com tudo, gente. Chegou um dia que eu tinha vendido algumas peças que eu tinha de roupa, né, que eu não usava, que não dava para trazer, porque aqui a gente vem com poucas coisas na mala. Eu tinha vendido aquelas peças, tinha comprado euro e fui guardar naquela mala, né, o dinheiro junto. Quando eu fui procurar, não tinha mais dinheiro lá. E aí eu liguei pra ele na hora, assustado, falei, olha, você viu o dinheiro e tal, que tava aqui? Porque não tá, eu vim guardar o dinheiro aqui, não tá. Ele, não sei, não sei o que aconteceu. Eu fiquei com aquilo, muito chateada, muito triste, porque eu tinha pego tudo que eu tinha, tudo que vocês imaginarem que eu tinha, eu peguei, entreguei, vendi, deixei tudo, investi tudo nessa viagem, né? Porque eu sabia que era muito difícil recomeçar em outro país. Eu fiquei impressionada. Quando ele chegou, a gente conversou. Ele falou que não sabia, que não tinha pego dinheiro. Eu não tinha pego, claro. Ficou por isso mesmo. E ele falou, então deixa que eu vou trabalhar para poder conseguir esse dinheiro todo de novo. Só que aquilo ali, gente, com tanta mentira, já que já tinha vindo ao longo dos anos, 6 anos mais ou menos que a gente estava junto, e foi... Esses 6 anos de casamento foi só mentira, uma atrás da outra, e eu descobrindo e perdoando e deixando pra lá por causa das crianças, porque eu tava muito frágil, não tinha emprego mais, que eu já tinha deixado, já tinha alguns anos pra cuidar das meninas. Eu já não tinha mais apoio de família, porque eu já tinha afastado da família por causa dele, das mentiras dele com o pessoal da família, todo mundo sabia, e foi passando o tempo e aquilo foi me desgastando. Eu voltei a trabalhar. Comecei a pagar minha mãe ou algum parente, uma tia, para olhar as crianças, e voltei a trabalhar. Eu voltei a trabalhar à noite, comecei a trabalhar num bar, quer dizer, minha amiga era gerente nesse bar, né? E aí eu voltei a trabalhar à noite, quase todos os fins de semana. Dava um bom dinheiro, porque era à noite, era casa noturna, sempre tinha uma gorjeta. Comecei a juntar um dinheiro. E ele não sabia, né? A gente ainda estava junto, porque eu decidi separar somente quando eu tivesse condições financeiras. Porque ele ainda sustentava a gente, tinha uma condição boa, trabalhava muito, acho todas as mentiras, ele era uma pessoa muito trabalhador, era uma pessoa que não deixava faltar nada, então o meu dinheiro eu ia guardando, ia ajudando em casa com alguma conta e tal, mas ia guardando. Eu fiquei mais de um ano trabalhando. E ele só inventando, eu vou comprar passagem, a gente já tem que ir embora, isso, as fronteiras já tinham aberto. E ele só falando que ia comprar, nunca comprava. Eu também não pressionava, porque eu já sabia que era mentira, e eu só juntando meu dinheirinho ali. Aí chegou um determinado tempo que eu não lembro, ele falou alguma mentira muito forte, muito grande, que eu tava com certo valor na minha conta já, juntando, na hora da recepção, que eu já não tava aguentando mais, que foi a gota d'água. Eu falei, não, agora chega, eu vou
eu vou comprar essas passagens. E o dinheiro que eu tinha dava para comprar só as passagens, das minhas 3 filhas, né? Porque na época a minha filha mais velha estava morando comigo. Ela morava com o pai, depois veio morar comigo um ano antes de eu viajar e vir embora para cá, para Portugal. Então eu decidi comprar passagem nossa, só de vinda, não dava pra comprar de ida e volta. Eu ia vir como turista, na época ainda estava aceitando entrar como turista, fazer um pedido de manifestação de interesse para ficar aqui no país depois, tal, como morador, como residente. Comprei as passagens ali no impulso, sabe? Eu hoje não faria assim, mas naquele momento ali da raiva, da tristeza, do ódio, da mágoa, já de não aguentar mais aquela situação de viver num casamento que só havia mentira, eu fui decidir comprar essas passagens e comprei. Comprei a passagem na época foi em maio, eu comprei para setembro, lembro como se fosse hoje, comprei para setembro e eu tinha esse intervalo de meses, né, para poder me organizar financeiramente para trazer o dinheiro, porque as passagens eu já tinha, só não tinha o dinheiro para poder me manter aqui até eu arrumar um emprego, fazer tudo. Tinha um lugar para ficar também, que era a casa do meu irmão e da minha ex-cunhada. E aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar mais dura ainda para poder juntar esse dinheiro. Só que ele não sabia que eu tinha comprado essas passagens. Ele descobriu no mesmo mês que eu comprei, com muita raiva. Eu ainda era casada, mas eu ia separar e no momento certo eu ia falar. Já tinha comprado as passagens, mas já que ele tinha descoberto, porque ele era assim, é uma pessoa que mentia muito, mas se eu falasse qualquer coisa ou escondesse qualquer coisa, também descobria num segundo, porque ele futucava tudo. Ele procurava saber tudo, ficava em cima de tudo, muito atento. Toda pessoa mentirosa, dissimulada, narcisista, ela é assim. Ela quer saber tudo que o outro tá fazendo. Continuei trabalhando, juntei por volta de 3 mil euros, o que eu consegui juntar nesse intervalo, porque eu também trabalhava só aos fins de semana e tal, e foi o que eu consegui juntar para vir embora. Nesse meio tempo, quando ele descobriu que eu tinha comprado essas passagens, naquele dia que ele descobriu, que ele veio pedir satisfações, argumentar, eu terminei o casamento. Eu falei que era melhor a gente não estar mais junto, eu ia vir embora para Portugal, que eu não ia voltar pro Brasil tão cedo e eu ia vir trazer as meninas e tal. Nessa época as meninas já tinham passaporte, nós também, porque a gente, não sei se vocês lembram, né, que a gente ia vir junto. Nessa época a gente tinha feito todos os documentos, tinha tirado passaporte, tinha feito tudo, né, que precisava. Então as meninas já estavam com documento, com autorização de viagem, com um só dos pais, ou com os 2 e tal. E aí eu falei com ele, eu ia vir embora com elas e que a gente não ia voltar tão cedo. A gente ficou morando na mesma casa durante esses meses que eu comprei a passagem de maio até setembro. A gente fica morando na mesma casa, você dorme em quarto separado, dorme com as meninas e nisso você consegue juntar mais dinheiro para levar. De início foi ótimo, porque eu também ia ter que sair da casa, essa casa, né, na verdade, que a casa era alugada, e ia pra casa da minha mãe, eu ia ter que pagar o aluguel até eu viajar. Só que aí pra mim foi bom, foi cômodo. Da parte, eu vi assim, da parte dele não, da parte dele ele via como uma possível reconciliação, se a gente continuasse ali morando na mesma casa, que a gente podia ter uma recaída, já não tinha sentido, já estava decidida, mas aceitei ficar na mesma casa. Durante o tempo que a gente ficou na mesma casa, foi tranquilo, não teve nenhuma briga, não teve nada que pudesse fazer mal nem para mim nem para as crianças, então a gente ficou em paz, eu continuei organizando a viagem, fui preparando a cabeça das crianças e tal. Nesse meio tempo, a minha filha mais velha decidiu não vir. Eu tava contando que ela viesse para me ajudar, porque na hora que chegasse aqui ia ser um tempo difícil, procurar emprego, para ela poder ficar com as irmãs, para ela poder fazer alguma coisa para mim ali, me ajudar. Que a gente sabe que criança pequena, sozinha, é muito difícil. Meu irmão tinha o trabalho dele, a minha cunhada também, então eu já sabia que eu não ia ter um apoio, né? Eu tinha 2 crianças pequenas, 5 e 6 anos, que nessa época elas já estavam, né, já mais velhas. E aí ela não quis vir, eu também respeitei, né? Tentei fazer ela vir comigo para poder estudar, para poder ter uma vida melhor e tal. Nem tanto era para me ajudar, mas também para ela, né? Ter uma vida melhor, um estudo melhor e tal, mas ela não quis. Fiquei muito chateada, mas aceitei, né? Ela já tinha como escolher, ela não podia obrigar. E aí começou, né? Quando eu vim embora no aeroporto, eu lembro como se fosse hoje, ele me deu um abraço, ele foi no aeroporto levar as filhas, me levar, minha mãe também foi e minha filha mais velha. Ele tentou ainda me dar um beijo ali, um abraço, e aí segui minha vida, virei minhas costas e fui embora, sabe? Com as 2 crianças, com 6 malas, 2 malas cada um, vim embora com o coração apertado, coração na boca, não sabia o que ia ser de mim aqui, não imaginava. Na verdade, eu tava mais fugindo daquilo ali, né? Daquela vida que eu tinha, daquele casamento, daquela
daquela rotina, vim, sabe, engasgada, vim chateada, vim para me curar de uma vida que já não queria, já não era minha. Quando a gente vive um casamento abusivo, um relacionamento abusivo, a gente se perde, né? A gente não sabe quem a gente é mais, a gente já não se reconhece. Então, foi isso que eu fiz, vim embora. Quando chegou aqui em Portugal, minha cunhada foi me buscar no aeroporto. Nesse meio tempo, meu irmão tinha ido pro Brasil, passar umas férias e não voltou para Portugal, e eu vim com ele e com a minha cunhada, só que eu não tive o apoio dele, porque eu cheguei em Portugal e ele não estava. Ele estava no Brasil, que ele tinha ido passar férias e não voltou. E aí eu tive que lidar com uma pessoa que eu não conhecia, porque até então eu não conhecia a minha cunhada pessoalmente, só conhecia por chamada, né, de vídeo, por chamada que a gente conversava todos os dias. Ela estava super apoiando, mas o meu irmão, mesmo naquele primeiro momento, que é onde a gente precisa de uma pessoa para acolher, para poder estar ali te dar uma palavra de conforto e tal, você tá fora do seu país, quem é imigrante sabe disso, sabe que a gente chega, passa alguns dias, você já fica, sabe, pensando se é aquilo mesmo que você devia ter feito ou não, tá no lugar certo, se você deve voltar ou não. É aquele baque, né? É o momento de ter alguém para te acolher, para te apoiar, e eu não tive, né? A minha cunhada foi uma pessoa muito boa nos primeiros dias para mim, me deu um apoio ali. Passou alguns dias também, já não pude muito contar, porque ela tinha a vida dela, tinha as coisas dela, né? Ela já tinha um filho também com meu irmão, então ela também tinha uma vida, né? Não podia ficar contando com ela o tempo inteiro. Ela já estava ali me apoiando, dando teto e me orientando com algumas coisas. Eu comecei a procurar escola para as crianças. No início foi também um pouco difícil, porque eu cheguei numa época que as aulas já começou. Aqui na Europa começa em setembro e as férias é no verão, que é em junho ou julho, né? Eu já cheguei, já tinha passado a época de fazer cadastramento escolar, essas coisas. Então eu fiquei ali de setembro até novembro, mais ou menos, até que um dia eu fui na Secretaria de Educação aqui em Lisboa e fiz uma reclamação na secretaria, porque aqui em Portugal as crianças não podem ficar fora da escola, sendo elas imigrantes ou não. E aí eu consegui uma vaga para elas, fiquei muito feliz, tá? Era o início ali que marcava a minha vida aqui, a minha jornada aqui no país, para começar a trabalhar, a cuidar da minha vida. Fui procurar emprego, nessa época também, como eu não conhecia ninguém, não sabia nem onde eu ia. O que eu fazia? Eu ia pro café, tem muito café, pegava o meu celular, pegava jornal e ia ligando, sabe? Para os lugares e olhando na internet, vagas de emprego. Não, na verdade, aqui em Portugal, eles precisam muito de mão de obra para cuidar de idosos, porque aqui tem muito idoso. E aí eu comecei a fazer cadastro em empresas como cuidadora de idosos, né? Porque eu sou auxiliar de radiologia no Brasil, então a área da saúde, eu achava que isso ia ajudar alguma coisa, né? Em alguma coisa para conseguir um emprego mais rápido. Porque na época eu não estava nem escolhendo em que eu ia trabalhar, porque eu precisava trabalhar, o dinheiro estava acabando. As crianças também precisavam das coisas, né? Eu comecei a procurar em qualquer coisa. E aí, o primeiro emprego que eu consegui aqui foi em uma empresa para cuidar de idoso. Eu consegui entrar numa empresa, apresentei meus documentos, eu só tinha manifestação de interesse, o NIS, o NIF, que é aqui de Portugal, que é como se fosse o nosso CPF, nossa identidade. Eu tinha conseguido fazer, paguei caríssimo para fazer quando chegou aqui, sendo que era uma coisa que eu poderia ter feito de graça. Fui gastando dinheiro assim, quando a gente traz dinheiro, a gente gasta muito rápido, ainda mais sendo euro, porque a gente acha que as coisas é muito barato. No Brasil, com uma moeda diferente, aqui €1 você compra muitas coisas, e aí no Brasil R$1 a gente não compra nada, né? Você não faz nada hoje, mal um pão. Então assim, você fala, nossa, é barato. Aí você vai lá e faz, você vai lá e paga. Então aquilo ali, o dinheiro vai embora, né? E €3.000 foi embora muito rápido. Por quê? Porque tinha material escolar para comprar. Eu cheguei numa época que era o início do inverno, eu tive que comprar roupa de frio. Embora eu tenha trago roupas de frio do Brasil, mas as roupas do Brasil não chega nem perto de aguentar o frio daqui, né? Porque aqui é bem frio. Então eu tive assim que chegar já fazer muitas mudanças, gastar, ter muitos gastos. Então foi um dinheiro que foi embora muito rápido. Então eu comecei a trabalhar em qualquer coisa. Meu primeiro emprego, meu primeiro idoso que eu fui olhar, primeira idosa na verdade, horrível, eu não gostei, ela não gostou de mim, era portuguesa,
Eu já estava questionando o que eu estava fazendo aqui, no momento da adaptação, sabe? Que eu não tinha ninguém, estava fragilizada, com 2 crianças, preocupada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Saí dessa casa, como era uma empresa que prestava serviço para vários clientes, eu fui para outra casa. As casas aqui, você vai, presta um serviço para cuidar, e não é só cuidar do idoso, é cuidar da casa, é cozinhar, é como se fosse um serviço doméstico e cuidador. E o salário, um salário mínimo. A gente também não pode aqui querer muita coisa quando você é imigrante. As nossas profissões, elas não servem aqui em Portugal. Se você não tiver ainda regularizado. E mesmo você estando regularizado, você tem que passar por um processo de equivalência para reconhecer seu diploma, de reconhecer seus estudos e tal. Então, assim, quando você chega, você tem que estar disposto a trabalhar em qualquer coisa. E foi o que eu fiz. Eu passei em 2 casas nessa empresa que eu tava. Depois que eu passei nessas 2 casas com esses 2 idosos que eu não gostei, que eu não me adaptei, eu fui para uma 3ª casa, que é onde eu estou até hoje. E isso, eu fiquei lá por quê? Porque era um lugar que só tinha idosa, não tinha mais ninguém, não tinha família, não tinha nenhum familiar que ficasse acompanhando lá. Eu cuidar, que ficasse no meu pé, que ficasse ali, sabe, me vigiando e nada. Então, assim, eu me senti mais à vontade para poder exercer o meu trabalho, mais liberdade. E aí foi o que eu fiz. Eu tava com essa idosa, só que qual foi o problema lá? O problema é que os portugueses, eles são pessoas que eles são muito desconfiados. Eles têm uma certa resistência, sabe, em deixar a gente cuidar, em deixar a gente conviver com eles. Eu sofri muito lá nessa casa, porque a senhora que hoje eu cuido, ela é uma pessoa que já tinha sido cuidada por outras brasileiras, e as outras brasileiras já tinham aprontado com ela, já não tratava muito bem, e ela já é uma pessoa difícil, porque ela já era uma pessoa com mais de 90 anos, já tinha uma certa arrogância, por ter uma condição, né, financeira melhor. Ela também é uma pessoa que não aceitava qualquer coisa, eu não podia falar nada, eu não podia fazer nada, que ela ficava atrás de mim. Eu passei tanta coisa, que eu chorava naquela casa, mas eu falei, não, eu vou ficar, eu vou aguentar, porque eu não tenho outro emprego, eu tenho 2 filhas para criar, sozinha nessa época, o pai não estava me ajudando em nada, porque ele ficou com raiva, né, que eu vim embora. Eu fui obrigada a ficar lá, e eu só aguentei ficar lá porque era só eu e ela, que se tivesse mais pessoas eu tenho certeza que eu não tinha aguentado. Foi um momento muito difícil, fui aguentando. Quando eu já estava 1 ano e pouco lá, ela começou a melhorar. Por quê? Porque ela viu que eu não era igual às outras pessoas. Eu estava mais tranquila, eu já tinha passado aquele baque dela me xingar todo dia, dela, sabe, me tratar mal, dela me humilhar. Porque, sim, tem pessoas que fazem isso. Independente da sua nacionalidade, tem gente que trata a gente muito mal, e seja aqui em Portugal, seja em qualquer país, Estados Unidos, qualquer lugar que você tiver, tem gente que é ignorante, tem gente que é da índole dela, da pessoa, da personalidade. Então, ela começou a ter um pouco mais de apreço, porque ela é uma pessoa muito independente, ela sempre foi uma pessoa muito forte. Ela chama Dona Fernanda, hoje ela é meu amorzinho. Eu peguei um amor tão grande, mas tão grande por essa senhora, que eu tô com medo de estar lá no dia que ela partir, porque hoje ela tem 98 anos e ela já tá mais debilitada, ela é muito independente, faz tudo sozinha. A única coisa que eu faço é dar banho nela, porque ela não consegue ficar em pé sozinha, então ela toma banho sentada, dou banho, lavo o cabelo, corto unha, cuido das feridas dela, porque ela tem algumas feridas no corpo. Mas assim, foi com o tempo que eu fui conquistando naturalmente, não fiz nada forçada, porque eu acho que a gente também não tem que ser forçado só porque a gente precisa. Sempre tratei ela muito bem, assim como trataria qualquer outra pessoa, assim como tratei as outras idosas que eu cuidei, mas também não adaptei, porque cada casa tem uma forma de trabalhar, né? Então não me adaptei. Mas essa casa que eu estou hoje, me adaptei porque a casa não era difícil, são 3 andares. É uma casa que demanda muito trabalho, né? No caso, tem que limpar, tem que aspirar, a casa é toda de carpete, ela é toda adaptada para idosa, tem que cozinhar, também cozinho para mim, para ela, tem que fazer tudo. Só que assim, eu faço tudo dentro do meu tempo, no dia que dá para mim, dentro do meu horário, né, de trabalho. E outra coisa, outro motivo que eu fiquei nessa casa, eu só fiquei nessa casa porque lá eu trabalho 6 horas por dia, eu entro às 10 e saio às 16. E as minhas filhas estudam aqui em Portugal o dia todo. Elas entram para a escola às 9 da manhã e saem às 5 da tarde. Então esse horário dava para mim levar elas e buscar da escola, porque a maior dificuldade que eu tive aqui é encontrar um emprego também que desse para me levar e buscar as crianças na escola, porque elas não podiam ir sozinhas, não tinha ninguém para ficar.
para levar e nem para buscar, e também eu não tinha ninguém para olhar elas depois para mim trabalhar à noite, por causa da idade. Minha cunhada também não podia ficar, né, não queria, não podia. Então eu tive que me adaptar a um emprego que desse para mim poder trabalhar num horário que eu pudesse levar as crianças, buscar as crianças e ficar com elas depois. E aí foi o lugar que eu encontrei. Graças a Deus, vai fazer 3 anos que eu tô lá nessa casa, mas só depois de 1 ano que eu consegui me adaptar lá. Eu fiquei lá principalmente por causa do horário. O salário é um salário normal, dentro do que se paga aqui em Portugal mesmo, do que se paga aqui. E hoje, assim, não consigo sair de lá. Hoje eu já tenho a residência aqui, né? Que é outra história também, que eu vou daqui a pouco falar. Eu tenho residência, eu posso conseguir um emprego melhor, porque hoje eu já consigo um emprego muito mais fácil. Mas não quero sair de lá porque todo mundo fala, sai de lá, você vai ficar trabalhando de doméstica, de cuidadora, isso e aquilo. Só que eu não consigo porque eu não consigo deixar ela. Ela também não aceita ninguém, agora ela já tá mais velhinha. Eu fico com dó, né, porque a gente se apega, ela também com certeza se apegou a mim, o meu jeito de cuidar dela, da casa dela, das coisas dela. E não consigo deixar. O emprego que eu tô até hoje, e com esse emprego eu consegui fazer todas as minhas coisas aqui. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu me sinto muito abençoada por Deus. Morei, depois da minha cunhada, eu morei na casa de 2 pessoas, né? Não deu certo, porque não morar na casa das pessoas com criança não dá certo. A primeira que eu morei 6 meses, depois que eu saí da casa da minha cunhada. Aí essa pessoa foi uma pessoa maravilhosa, minha amiga até hoje, irmã de uma grande amiga minha. Primeiro, morei na casa de uma amiga da igreja. Estava frequentando a igreja, precisei muito de me mudar da casa da minha cunhada. Ela me ofereceu a casa dela. Fiquei lá 1 mês, mais ou menos, e pouco, porque ela morava com o filho, com a nora e com o neto. E aí ela falou comigo que a irmã dela morava sozinha, que aqui em Portugal é muito comum as pessoas dividirem casa, apartamento, alugar quarto, essas coisas. E ela falou comigo, olha, minha irmã tá morando sozinha, tinha uma pessoa que morava com ela. Essa pessoa vai sair, vai casar, e se você quiser, o apartamento que ela mora é grande, vocês podem dividir. A irmã dela alugou um quarto para mim e para as crianças, e aí daí para frente a gente virou muito amiga. Ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, não tenho o que falar, cuidava muito de mim, cuidava muito das crianças também, me ajudava demais. E ela tinha um problema que era alcoolismo, e ela precisou se internar numa clínica para tratar, é brasileira também, então ela teve que entregar o apartamento que ela morava, que era arrendado, e eu tive que procurar outro lugar para mim. Naquela época eu tava assim, no auge da minha fé. Falei, Deus, se fizer 1 ano eu não tiver arrumado um lugar para mim, para minhas filhas morarem, um apartamento, uma casa, sei lá, qualquer coisa, que a gente tenha a nossa cena separada da casinha e tal, eu quero ir embora, eu vou voltar. Se for para me ficar, o Senhor me ajude. Se não for para me ficar, vai me ajudar a ir embora. E foi o que eu fiz. Continuei procurando. E aí surgiu um estúdio, né, que é kitnet no Brasil. Fiz um acordo com a minha patroa, peguei o dinheiro adiantado das minhas férias, meu 13º, e dei tudo naquele apartamento para me poder mudar. Quando ela entregou o apartamento, eu já estava com outro para poder mudar. O apartamento não era mobiliado, eu não tinha nada. Eu mudei com um colchão que ela me deu de casal para dormir com as meninas. O apartamento já tinha fogão, tinha forno também, só, mais nada. E aí ganhei uma geladeira que a minha ex-cunhada me deu, porque ela comprou uma geladeira nova, me deu a dela que já estava muito velha e tal, mas eu assim aceitei porque eu não tinha nada, né? Comprando as coisas devagarzinho, pagando aluguel, fazendo tudo, e comecei a fazer também trabalhos extras à noite, em eventos como empregada de mesa, que aqui é empregada de mesa, no Brasil é garçonete. Aí comecei a trabalhar em uns eventos à noite como garçonete, como caixa, trabalhava em bar. Comecei a fazer muita coisa, e nessa época as meninas já estavam um pouquinho maior. Para não deixar ela sozinha à noite, chamei uma amiga para morar comigo. É uma amiga de um trabalho que eu tinha como extra, né, num bar. Aí ela foi morar comigo, também me ajudou a pagar aluguel, só que o apartamento era muito pequeno, a gente dormia na sala e as 2 meninas dormiam no quarto. Nessa época eu comecei a comprar cama, comprei uma beliche, na verdade, comprei colchão e tal, fui mobiliar na casa, comprei televisão, porque elas também não tinham televisão em casa, criança já sabe como é que é sem televisão. Coloquei uma câmera em casa, porque quando eu não estivesse em casa, eu poder ver as crianças em casa, elas estavam fazendo, já podia deixar elas sozinhas em casa, que é muito comum deixar as crianças assim, maiorzinhas em casa, para os pais trabalhar.
Mas assim, ficava com tanto medo, coloquei uma câmera, falava com elas o tempo todo pela câmera, deixava a comida pronta, saía para trabalhar, mas eu trabalhei muito, mas fiquei um ano trabalhando dia e noite para mobiliar esse apartamento, para dar um pouco de conforto para ela. Segui, graças a Deus, né? Depois que passou mais ou menos um ano que eu estava nesse apartamento, surgiu um outro apartamento maior, muito mais caro também, já não tinha condições de pagar sozinha. Convidei a minha outra amiga para morar comigo. Então, o apartamento tinha 2 quartos, fiz 3 com a sala, fiz 3 quartos, que todos têm porta. Consegui pagar o aluguel, dividi o aluguel ali para 3, para mim e para elas, e as meninas também já conheciam essas 2 amigas. Chegou um tempo que já não deu certo com uma das minhas amigas, ela se mudou, deixei, ficou a outra, né? E a gente começou a partilhar o valor do aluguel e continuou dando certo da mesma forma, graças a Deus. As coisas foram se ajeitando, continuei no mesmo emprego. Consegui a minha residência, que eu falei com vocês que era uma outra coisa, que é muito difícil. Fiquei 2 anos esperando a residência chegar. Fui chamada para fazer entrevista, fiz a entrevista, fiquei 1 ano esperando o meu cartão chegar. Depois a entrevista não chegou, tive que pagar um advogado para poder entrar, porque o meu processo não tinha sido deferido, mas também o cartão de residência nunca chegava. Paguei o advogado. Quando eu paguei o advogado no primeiro mês que eu paguei ele, o cartão chegou. Hoje eu estou com a minha residência, com a validade de 2 anos. Daqui 2 anos renova para mais 2 e depois assim vai, até pegar o definitivo, que eu acho que é 5 anos que a gente tem que estar com a temporária. Minha vida tá andando hoje, graças a Deus. As minhas filhas, uma tem 10, a outra tem 11, fizeram aniversário agora esse ano. Eu tô muito bem, tô muito tranquila, tô trabalhando no mesmo emprego, continuo trabalhando nos meus eventos e é a vida que segue. Então, para você, né, o que eu tenho para dizer, que é imigrante, que tem filho pequeno, é muito difícil. Embora eu não tive muita vontade de voltar, porque mesmo com toda a dificuldade aqui, eu também não tinha nenhum apoio no Brasil. A minha mãe, minhas irmãs estão lá, mas cada um tem sua vida, ninguém quer saber da vida ruim dos outros, por mais que é irmã, por mais que é filho. Então, assim, a minha família é assim, cada um cuida da sua vida e ninguém quer saber. Então, eu já sabia que ia dar no mesmo, falei, você quer saber se é pra mim poder ficar sozinha lá ou aqui, eu fico aqui, se é pra mim trabalhar lá ou aqui, eu trabalho aqui. Antes viver num lugar que é um país melhor, que você tem uma qualidade de vida melhor, do que viver num lugar que eu não vou ter ninguém, não vou ter nada, ainda vou me matar para trabalhar e cuidar de 2 crianças sozinha. Esqueci de comentar que nessa época também, no primeiro ano que eu tava aqui, eu pedi o divórcio, consegui fazer o divórcio, tudo online, graças a Deus. Com o divórcio saiu a pensão, que é um valor irrisório, né, porque aqui no Brasil também não se paga nada mesmo sendo 2 crianças, e quando manda para Portugal, que é em euro, a moeda, aí que não dá nada mesmo. No início ele pagava direitinho, primeiro, segundo mês, depois parou, ficou não sei quantos meses acumulado, depois voltou a pagar. Hoje paga, mas paga assim na data que ele quer, não cumpre nenhuma data certa. Também não conto muito com esse valor, porque se eu for contar, nossa Deus, eu não tenho contato com ele. Fiquei sabendo que ele casou, segue a vida dele, não tenho raiva, não tenho mágoa. Ele liga para as filhas, conversa. Quando preciso, quando eu preciso tratar alguma coisa das meninas com ele, eu trato pelo telefone, por chamada normal. Espero que ele seja feliz, que ele tenha parado com as mentiras. Isso tudo sirva de lição. Se não serviu também, já não é mais problema meu. O que eu vejo? Eu vejo que eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu comecei a ver que eu tem uma força que eu não sei de onde que veio, só pode ser de Deus, é claro. Eu tinha muito medo de passar necessidade, as minhas filhas, minhas crianças passar necessidade, voltar num país diferente, não ter apoio de ninguém, mas aqui eu fiz algumas 2 ou 3 amizades que eu vou levar para o resto da minha vida. São pessoas que são anjos na minha vida. Não contei tudo, minha história completa, porque é muita coisa. Em 3 anos eu vivi como se fosse 10 anos, 13 anos. Então eu vivo uma vida surreal. Hoje eu tenho outra pessoa, uma pessoa que eu amo demais, que me compreende, que não me prende, que me ajuda no que precisa, tanto emocionalmente como financeiramente, como tudo. Não dependo dessa pessoa, mas se eu precisar de um apoio, eu tenho. Eu também tento, retribuir o máximo que eu posso. E estou muito feliz, muito tranquila. Eu acho que imigrar é uma das formas mais compensatórias de conhecer o que é o ser humano, o que é viver fora da sua terra, o que é ter pessoas perto ou não. E depende muito do que você busca para sua vida, né? Se você busca uma felicidade que você não tem no seu país, procure saber se a felicidade está no país, está no lugar, está em você, está nas pessoas que você vai conviver, está no seu dia a dia,
porque nem sempre também sair da onde a gente nasceu, da onde a gente cresceu, da onde a gente criou raiz é a solução. Pretendo, não sei se o ano que vem, voltar ao Brasil. Já voltei esse ano, no início do ano, fiz uma cirurgia, fiquei um mês, não senti que ainda estava na hora de eu voltar a morar no Brasil, ainda não sinto isso aqui, né? Eu acho que as coisas têm que estar dentro do coração da gente, bem definidas dentro da gente, e não sinto que é a hora. Eu gosto de Portugal, Portugal é um lugar lindo. Eu não vou falar que é um lugar que me trouxe tudo de bom, coisas boas a gente constrói no dia a dia também, mas é um lugar que eu me sinto bem, que eu me sinto tranquila, que eu me sinto em paz. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tem que procurar ser feliz, ser uma pessoa sociável em qualquer lugar do mundo que a gente tiver. E que você seja inspiração na vida de outras pessoas, né, de outros imigrantes, e que eu também seja. E vamos fazer esse canal crescer. Manda aí para alguma pessoa que você conhece, que tem vontade de mudar de país, de conhecer outro país ou que está em outro país. Vamos ajudar nosso canal a chegar na casa de várias pessoas, na vida de várias pessoas, e criar aí uma comunidade de imigrantes, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada por assistir, compartilhar e se inscrever. E lembre-se que sua jornada mostra ao mundo que fronteiras não limitam sonhos. Onde quer que você esteja, lembre-se que recomeçar também é um ato de coragem. Seu passo mais difícil também é o que vai mudar toda a sua história. Então, somente continue.
up by the waterway. The thoughts are emerged little by little. Is love a boring human pastime, or spiritual opium? The sea breeze with a hint of salt, stroking the face already wet. The waves are surging forward as if in an instant everything will be swallowed up. Your words echo in my ears, mixed with scattered images. How sweet at that time, how wonderful it feels. Almost I believe the eternal love, but the lingering after the passion fades. Just a tiny bit of longing still hanging around, and then kinda faded away little by little. As long as people seem to be greedy, sensibility and rationality are intertwined. As living such a disorderly manner, love is a neutral willness. We don't own each other anything. Dignified way to say it's faded. Why hold on, puzzle, hopeless? Why be so obvious? The sea breeze with a hint of salt, stroking the face already wet. The waves are surging forward as if in an instant everything will be swallowed up. Your words echo in my ears, mixed with scattered images. How sweet at that time, how wonderful it feels. Almost I believe the eternal love, but the lingering after the passion fades. Just a tiny bit of longing still hanging around, and then kinda faded away little by little. As long as people seem to be greedy, sensibility and rationality are intertwined. As living such a disorderly manner, love is a neutral willness. We don't own each other anything. Dignified way to say it's faded. Why hold on, puzzle, hopeless? Why be so obvious? The sea breeze with a hint of salt, stroking the face already wet. The waves are surging forward as if in an instant every